Olá, eu sou a evangelista Alda Borges e trago uma palavra de Deus para o seu coração. No início do século passado, um escritor brasileiro muito conhecido do público infantil, Monteiro Lobato, você já deve ter ouvido, já deve ter lido, ele escreveu um livro chamado Urupês. E havia um personagem nesse livro chamado Jeca Tatu. Você também já deve ter ouvido falar nesse personagem, com certeza. Porque ainda hoje ele é um protótipo de gente desanimada, de gente preguiçosa, de gente sem propósito, de gente que está satisfeito e feliz com a vidinha que leva. Na verdade, Monteiro Lobato compôs, escreveu e idealizou esse personagem como um confronto para a época em que ele viveu, quando as políticas de saúde pública não alcançavam as pessoas que moravam na zona rural. E Jeca Tatu era aquele personagem adoecido, cheio de várias enfermidades, portador de enfermidades causadas por vermes. Ele tinha o hábito de andar descalço e a vida daquele homem, como o próprio Monteiro Lobato disse, olha só o que ele diz aqui, a frase que o próprio autor diz a respeito do personagem. Ele diz: Jeca Tatu não era assim, ele se tornou assim. Você sabe que dentro desse contexto eu fico pensando nas pessoas desanimadas que eu conheço. Você é uma dessas pessoas? Você é uma pessoa que ultimamente tem estado desanimado com a vida, com as circunstâncias que te cercam? Você não tem procurado ter uma certa dose de alegria na sua vida, de contentamento? Hoje eu quero desafiar você por meio da palavra do Senhor. Eu quero trazer uma palavra de ânimo ao seu coração. Deus tem um propósito para a nossa vida. E esse propósito de Deus inclui ânimo, alegria renovada, porque Deus deseja usar as nossas vidas assim, aqui nesse mundo. A história do Jeca Tatu, ela foi uma das histórias importantes da minha infância. Por quê? Numa época difícil, as coisas não eram tão fáceis como são hoje. Essa figura era um paradigma, porque ele passou por uma transformação. Alguém chegou ali e disse para ele, o orientou e disse: você precisa agir dessa forma, você precisa fazer assim, você precisa calçar o sapato, eu vou te dar uma medicação. E aquele homem se tornou um homem vigoroso, forte, trabalhador. Eu gosto dessa história. Porque essa história é uma história de transformação para melhor. É isso que Deus faz na nossa vida. Deus é o animador do seu povo. Deus traz uma alegria sempre nova ao nosso coração. E o Espírito de Deus, ele habita em nós e ele tem a função de trazer poder. E esse poder é um poder animador para as nossas vidas. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês. Está em Josué no capítulo 1, é um clássico texto da palavra de Deus. Ela vai nos ensinar algumas coisas importantes hoje. Eu vou ler apenas 3 versículos da palavra do nosso Deus. Josué, capítulo 1, versículo 9 a 11. Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos principais do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes.
Quando nós lemos esse texto da palavra de Deus, eu percebo aqui Deus animando a vida de um grande líder. Josué foi aquele que sucedeu Moisés. Foi ele que conduziu o povo à entrada na terra da promessa. Quem que era este homem? Nós sabemos que Josué era um guerreiro forte. Enquanto Moisés estava ali cuidando do povo, ouvindo o povo, trazendo direção ao povo, Josué estava no campo de batalha. Ele estava lutando. Ele foi um daqueles 12 espias que chegou e conseguiu animar o povo e dizer: a terra é boa, nós podemos entrar, nós vamos vencer os gigantes que existem ali. Josué era um homem naturalmente animado, um guerreiro forte e vigoroso, mas agora a vida mudou. As circunstâncias mudaram e ele precisava receber ânimo que vinha da parte do Senhor. Ele deveria conduzir o povo de tal forma que esse povo se animasse, atravessasse o Jordão e entrasse na terra da promessa. Era, na verdade, uma mudança na vida daquele homem. Era uma liderança nova. Era algo novo que estava acontecendo ali. E ele precisava necessariamente de uma palavra de ânimo e uma palavra que viesse da parte do Senhor. Quantas vezes eu e você precisamos de uma palavra de ânimo? Muitas vezes Deus usa pessoas, algumas pessoas para nos animar. Muitas vezes, ao ler a palavra de Deus, um versículo ressalta aos nossos olhos e nós entendemos: olha só, Deus aqui está me animando por meio da sua palavra. O que nós podemos entender é que Deus é o grande motivador das nossas vidas. O que é que tem desanimado? O que tem trazido desânimo à sua vida ultimamente? Nós temos motivos para estar assim? Muitas vezes. Às vezes é uma enfermidade persistente. Muitas vezes são preocupações de ordem familiar, de ordem financeira e tantas outras que querem assolar a nossa vida. Às vezes, nós estamos assim porque nós não temos um propósito estabelecido para a vida. E chega um ponto que nós ficamos desanimados. Eu não vou adiante. Não vai mesmo, porque você não tem um objetivo que te leve adiante. Você não tem algo que possa te conduzir até onde você gostaria de chegar. Você não tem motivação, porque você não sabe exatamente o que fazer. Você não sabe exatamente onde quer chegar. Muitas vezes nós estamos assim, dessa forma, porque nós estabelecemos metas que são altas demais para nós. Metas impossíveis de serem alcançadas a curto ou médio prazo. E logo nós desanimamos, nós ficamos desmotivados. Eu gostaria muito que a palavra de Deus trouxesse clareza ao seu coração. Você precisa averiguar, analisar o que é que tem trazido desânimo à sua vida. O que tem minado as suas forças? Você precisa detectar isso. E há algumas coisas que você precisa saber. A palavra aqui de Deus nos diz que antes que Josué animasse o povo, ele precisava necessariamente ser animado pelo próprio Deus. Como que Deus anima esse homem? O que Deus fala ao coração desse homem? Primeira coisa que Deus diz aqui é que Deus tinha uma tarefa para Josué executar. Todos nós temos uma tarefa aqui nesse mundo, algo que nós precisamos fazer, e que a palavra de Deus vai ser a grande motivadora da nossa vida para essa atividade. Deus faz uma pergunta para Josué: não fui eu que te mandei? Não sou eu que tenho uma tarefa reservada para a sua vida? Então você precisa necessariamente ser forte e corajoso. Se tem algo que nós precisamos ser aqui nesse mundo, é gente forte e corajosa. E muitas vezes o desânimo vem porque nos falta força e nos falta coragem. Então o ânimo vem da parte do Senhor, que diz para Josué: não temas e nem desanime. Então nós não precisamos ter medo e nem desânimo. Nós precisamos seguir adiante. E aí então Deus diz para ele algo que nós precisamos ouvir. Deus diz o seguinte: eu sou o Senhor e sou eu que vou andar junto com você. Ou
Você já teve a percepção de que Deus está junto com você na jornada da vida? Que Deus está caminhando com você? Que Deus está conduzindo os seus passos? Mediante esse ânimo que Josué recebe da parte do Senhor, ele agora estava pronto para animar o povo. É isso que acontece. Uma mãe, um pai recebe ânimo que vem da parte do Senhor para animar a sua prole, para animar os seus filhos. Toda liderança, ela precisa do ânimo que vem da parte de Deus para que ela possa prosseguir na jornada. Muitas vezes nós estamos desanimados com o trabalho e nós precisamos de uma palavra de ânimo do Senhor que diz: eu vou com você, eu vou te ensinar, eu vou te fazer entender que esse trabalho é uma bênção para a sua vida. E foi isso que Josué fez. Animado pelo Senhor, agora ele anima o povo. Ele diz o seguinte: prepare esse povo, porque nós vamos passar pelo Jordão. E nós vamos entrar na terra da promessa. Josué recebe uma ordem animadora do Senhor. Agora ele anima o povo que Deus colocou diante dele. E essa palavra veio da seguinte forma: passe pelo meio da cidade, passe pelo meio do povo, passe no arraial e ordena ao povo dizendo: pode prover de comida, pode ter provisão aí, porque dentro de 3 dias, apenas 3 dias, nós vamos atravessar o Jordão e entrar na terra da promessa. Um homem animado, ele consegue trazer ânimo a quem ele lidera. E foi isso que aconteceu com Josué. Não nos é possível viver muito tempo nesse mundo se nós não estivermos revestidos do ânimo que vem da parte do Senhor. Nós precisamos. E nós podemos então pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim. Renove as minhas forças. Traga um ânimo novo ao meu coração, para que eu possa cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Para que eu possa continuar na minha jornada aqui. E certamente o nosso Deus, que é bom, que é animador, ele veio para nos trazer ânimo novo, alegria nova. E nós podemos então dizer: eu não era assim, eu não era desanimado, e agora eu estou. Mas o que eu posso dizer é o seguinte para você: você pode usar essa frase ao contrário, não é? Eu era desanimado, mas agora eu não estou. Eu estou animado, eu estou cheio da presença de Deus, eu estou cheio da força que Deus dá, da força que Deus supre na nossa vida. Que Deus te abençoe com ânimo novo, que a alegria do Senhor tome conta da sua vida. E eu quero dizer para você que você deve levantar e ir cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Como Josué fez com seu povo. Ele diz: vamos lá, meu povo, porque Deus vai nos fazer passar esse Jordão. E assim também que Deus traga ânimo novo, alegria nova ao seu coração. Um grande forte abraço para você, cheios do ânimo que só o Senhor pode dar. Deus te abençoe.